a gente precisa dar uma olhadinha como ficou o dimensionamento na NR4. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou falar da regra geral, que é preciso que a gente entenda essa regra geral para poder fazer o enquadramento, então, dentro da nova NR4. Então, veja, o dimensionamento ele é feito por unidade da federação. Eu tenho uma empresa de logística que tem filiais em todo o país. Ótimo, né? Você vai pegar e fazer esse dimensionamento por estado, por unidade da federação. Então, você vai verificar quantos desses estabelecimentos, dessas filiais ou matrizes estão em São Paulo, quantos tem no Rio Grande do Sul, quantos tem no Rio de Janeiro, quantos tem em Minas Gerais, porque a regra da NR4 é por estado. E depois disso, você então vai verificar por estabelecimento, então se trata do CNPJ completo. Então, muita gente pergunta, mas e como é que eu considero a matriz e a filial? Não importa, para fins de dimensionamento, você vai pegar o CNPJ completo. A matriz tem o CNPJ 001, você vai pegar aqueles 14 dígitos. A filial tem CNPJ dali por diante, 002, 003 e assim por diante, né? Então, você pega esses 14 dígitos, esse estabelecimento, e você vai verificar, então, a regra para fazer o dimensionamento. Primeiro, verificar o número de empregados, né? E também verificar suas prestadoras de serviço, ou seja, as empresas que estão contratadas por esse CNPJ. E o dimensionamento vai considerar o maior grau de risco, né? Nós temos 4 graus de risco, conforme a NR4, 1, 2, 3 e 4, e você vai considerar para fins de dimensionamento, né? Para você enquadrar o estabelecimento no anexo 2 da NR4. O grau de risco maior entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante. Então, aqui você vai precisar, primeiro, verificar o CNPJ do estabelecimento. Lá no cartão CNPJ vai ter a atividade econômica principal. Então, você verifica o grau de risco dela. Segundo, você vai verificar o número de empregados desse estabelecimento e o número de trabalhadores das contratadas. Somando esses trabalhadores, exceto aqueles que já estão atendidos por SESMIT da contratada, isso é uma exceção importante. Então, se essas empresas contratadas já forem atendidas por SESMIT, você retira eles da conta. Senão, você inclui esses trabalhadores na conta. Então, você soma o número de empregados com o número de trabalhadores e verifica qual é a atividade econômica que tem o maior número de trabalhadores. Essa vai ser a atividade econômica preponderante. Então, geralmente, a atividade econômica preponderante coincide com a atividade econômica principal. Mas existem casos em que no CNPJ do estabelecimento principal existe um grau de risco e a maior parte dos trabalhadores estão num grau de risco maior. Por isso que a norma colocou assim, o maior grau de risco entre estas duas atividades econômicas. E isso o sistema vai perguntar para nós, né? Então, resumindo, a regra geral é essa aqui, né? Vamos adiante para a gente poder estabelecer o nosso exemplo. Então, eu trouxe alguns dados para a gente fazer o exemplo, né? Então, nós temos aqui uma empresa da Bahia, nestes CNPJs, esses CNPJs são todos fictícios, tá? E num KNAI de fabricação de geradores de motores, aqui está o grau de risco. Importante o profissional, a pessoa que for fazer o registro, fazer esse levantamento antes de ir fazer o registro. Isso facilita muito na hora do preenchimento do formulário. Então, vejo, fiz o levantamento, eu peguei os estabelecimentos que eu tenho da minha organização. São 3 estabelecimentos, né? Uma matriz, 2 filiais. A matriz tem grau de risco 3, com 350 empregados. Vejam, esse estabelecimento aqui por si só, ele já está enquadrado, ele já tem necessidade de ter um SESMIT. Onde é que eu vejo isso? Eu preciso ver isso, então, lá no anexo 2 da NR4, né? Vou mostrar aqui para vocês, você olhou lá no anexo 2, ó, o grau de risco 3 daquele estabelecimento, por isso que a regra é você olhar por estabelecimento primeiro, e ele tem 350 trabalhadores, então veja, o grau de risco 3, ele inicia a obrigatoriedade de ter SESMIT, de ser enquadrado, a partir de 101 trabalhadores, né?
Então, com 350 trabalhadores, ele já está obrigado, ele estaria obrigado aqui nessa faixa, ó, de ter 2 técnicos de segurança. Mas nós vamos ver, como tem as contratadas, que ele vai se enquadrar numa faixa um pouco maior, com a necessidade de 3 técnicos e um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho em tempo parcial. Então, retornando lá para os dados da nossa organização. Então, os demais CNPJs, os demais estabelecimentos, eu fiz o levantamento aqui, tem um que é grau de risco 4, tem 40 trabalhadores na segunda e 30 trabalhadores na terceira. Vejam, pelo grau de risco deles, não estaria enquadrado. Quando ocorre isso, você tem, aí são as regras da NR4. Isso também é importante dizer para vocês. No manual do usuário do sistema, existe um quadro lá que facilita essa aplicação dessas regras, tá? Então, você pode dar uma olhada lá. Mas a regra em si está na NR4. Quando você tiver um estabelecimento, um CNPJ enquadrado, e você tiver mais CNPJs dessa mesma empresa, dessa organização, que não se enquadraram, o que você vai fazer? Você vai enquadrar, você vai entrar na regra do SESMIT regionalizado. Você tem um enquadrado obrigatoriamente e vai estender esse serviço do SESMIT para os demais estabelecimentos. Então, essa é a primeira parte. Você já chegou à conclusão que vai ser um SESMIT regionalizado. E a segunda parte desse levantamento, antes de você fazer o registro, é verificar os dados, então, das prestadoras de serviço. Então, fazendo esse levantamento, aqui no nosso exemplo hipotético, nós temos 2 prestadoras de serviços vinculadas à matriz e uma prestadora de serviços vinculada à filial 2. Então, vejo, faço o levantamento também do CNAE, do grau de risco, a quantidade de empregados dessas prestadoras que estão laborando no meu estabelecimento ou em local previamente acordado em contrato, né? E verifico se ela já foi atendida por SESMIT ou não. Nesse caso, não está atendida por SESMIT, então eu preciso incluir esses trabalhadores na minha conta do SESMIT. Então, aqui, por isso que a nosso dimensionamento vai dar uma faixa um pouco maior, que nós vamos somar, então, todos os trabalhadores aqui, os empregados dos estabelecimentos da minha organização e mais os empregados das prestadoras de serviço, e aí eu vou chegar, então, naquele dimensionamento que eu falei para vocês, então, acima de 500, são 540 trabalhadores no total, exigindo, então, para o grau de risco 3, esses profissionais, então, de forma obrigatória para o SESMIT. Então, vejam, recapitulando apenas para você fixar bem isso com vocês, né, quem vai fazer o registro na ferramenta, você verificar antes, então, não só aqueles links, as informações, mas especialmente ter os dados da organização, então, quais são os estabelecimentos, quais são as prestadoras de serviços e todos os detalhamentos necessários, né, os CNAEs, a quantidade de trabalhadores por CNAE, e especialmente os dados sobre os profissionais. Então, depois que você fez aquele enquadramento inicial, né, vai ser um SESMIT regionalizado, eu já sei quantos profissionais eu preciso ter, e aí eu vou, então, já ter esses profissionais, ter os dados desses profissionais para fazer o registro desse SESMIT no sistema. Então, vamos agora, então, é um desafio